Gostaria, então, de chamar para a nossa próxima apresentação, que vai falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, sendo ela a solução para todos os casos ou não, o Dr. Marco Aurélio, que é médico pela Universidade de São Paulo, é cirurgião do aparelho digestivo e tem livre docência pela USP. Tem também pós-doutorado na Universidade de Southern California e especialista em cirurgia do aparelho digestivo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e é o presidente da comissão de título de especialista. Dr. Marco, por favor. Bom, boa tarde a todos. Fico feliz aí que todos estejam com muita saúde. Cumprimento o Dr. Pineda e o Pedro Ripoli, sempre no sentido de organizar esse fórum que é muito produtivo, né? Como o próprio Dr. João Salles diz, a gente aprende muito e é essa discussão que realmente alimenta todo esse enfoque voltado realmente para desvendar o próprio aspecto ligado à biologia, à ciência da obesidade. Acho que essas apresentações que nos antecederam foram muito oportunas e colocam em foco bastante evidente o que representa a gravidade da obesidade. Eu gostaria de compartilhar alguns slides numa pequena apresentação para facilitar um pouquinho o nosso próprio fluxo assim, de pensamento, né? Eu acho que está aparecendo a imagem, Pineda? Está aparecendo? Eu vou pôr aqui no modo de exibição, né? Aqui, né? E, claro, né, fico feliz de compartilhar essa mesa aí, realmente com pessoas ilustres, que estão focadas, né? A gente, como coordenador de todo o grupo de cirurgia bariátrica no Hospital das Clínicas, a gente entende o que realmente representa esse desafio hoje, em especial nos hospitais também, com esse perfil de atendimento com esse público específico de pacientes muito graves, né? De modo que a gente, falando um pouco sobre essa questão da cirurgia bariátrica, né, como é que a gente coloca nesse balanço qualidade versus quantidade, né? Muito oportuna todas as apresentações que colocaram em evidência realmente essa mudança de conceito em relação a lidar com a obesidade como uma doença, né? A doutora Moni comentou que esse reconhecimento é um pouco recente, ele é um pouco precoce, né? Colocando em evidência algumas peculiaridades dessa doença, né? A gente vê que realmente destaca-se a gravidade, né? O componente crônico e progressivo, né? Como se comentou também, o componente multifatorial, né? Mas da mesma maneira que a gente tem que combater os estigmas, né? Acho que a gente tem que combater também uma postura que tem se admitindo, de certo modo, de uma acomodação, né? Na medida em que a gente possa representar um extremo de combater os estigmas, a gente não pode, de certo modo, se acomodar, e a gente vê que isso tem permeado um pouco a sociedade no sentido de que, eventualmente, isso escapa dentro desse contexto. Então, acho que a gente tem que ser firme, colocar em evidência que realmente a obesidade tem todo esse tipo de desdobramento em termos de trazer muito mais outras doenças, né? E é claro que aqui se coloca em evidência toda a ideia da prevenção. Está se colocando claramente nas apresentações que foram feitas, como a gente vai lidar em termos práticos dentro dessas atitudes, né? Realmente a gente vê a doutora Luizete colocando as várias políticas efetivas que possam ser colocadas. O grande desafio é ver como a gente consegue colocar isso do ponto de vista prático. E dentro desse capítulo da prevenção, não há dúvida aqui o papel social que é fundamental, senão a gente realmente não vai conseguir. Porque o que a gente coloca nesse panorama, né? Se a gente for dizer diretamente ligado ao aspecto da cirurgia bariátrica, que diz respeito aos pacientes com obesidade muito grave, seja ela através de índices muito elevados, né? A gente felicita muito, né, toda a história que a Andréa Levi comentou, né? É uma força inspiradora, né? Ela chegou a ter uma obesidade com índice extremamente elevado. Então, se a gente for colocar isso no plano epidemiológico, nós estamos falando em número de milhões, como já foi destacado. Quando a gente fala em número de cirurgia, aqui nós estamos falando dos pacientes que têm indicação para cirurgia. Nós estamos falando em número de milhares. Essa conta realmente não fecha, ela não consegue ser equilibrada. Se a gente for colocar em termos assim de Brasil, mais particularmente uma população como o estado de São Paulo, como é que nós vamos estabelecer políticas de saúde para quase 500.000 de obesos graves? Então, estruturar todos os serviços de atendimento, de preparo, cirurgia, segmento. Nós estamos falando aqui, em termos de Brasil, mais de 4 milhões.
certamente o maior componente, mais de 3 milhões, na esfera do atendimento pelo SUS. Então, vejam realmente o tamanho do desafio, da complexidade, né? O Brasil hoje representa o segundo país do mundo em número de cirurgias. Hoje são realizadas cerca de 115 mil cirurgias por ano, no âmbito do SUS, mais ou menos 20%. Só perdem em número absoluto para os Estados Unidos, que realizam cerca de 200 mil cirurgias por ano. Veja, aqui, se a gente for analisar o panorama de distribuição por todo o Brasil, existem mais de 70 unidades credenciadas por todos os estados. Veja que, então, a gente tem mais ou menos 20% das cirurgias no âmbito do SUS, a maioria delas feitas na região sul e sudeste do Brasil. Não há dúvida que, no âmbito do SUS, houve um incremento muito expressivo do número de cirurgias, e realmente um incremento muito grande em todos os gastos ligados à cirurgia bariátrica. Mas será que isso está sendo realmente suficiente para a gente atingir o nosso objetivo? Do ponto de vista prático, a gente teve a oportunidade de fazer um acompanhamento muito interessante no Hospital das Clínicas, mostrando realmente o que representa a diminuição da ocorrência das comorbidades nos pacientes operados e no âmbito do que isso representa em termos de economia do ponto de vista de uso de medicação. Então, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, quando bem elaborada dentro do planejamento de preparação e todos os aspectos ligados à normatização, a gente vê que ela é muito custo-efetiva. Ela traz efetividade em vários aspectos. Aqui, um aspecto muito técnico ligado ao controle das comorbidades. Mas o que é importante é a gente discutir uns aspectos ligados a como avaliar todos esses resultados. Se a gente comentou um pouquinho em relação à questão dos aspectos preventivos, vale a gente distinguir duas realidades, né? Nós temos dentro do âmbito geral, pelos números enormes, dos pacientes obesos, os obesos grau 1, obeso grau 2. Aqui nós temos que atuar fortemente para que esse paciente obeso grau intermediário não se torne um obeso grave. Agora, frente à realidade do obeso grave, nós precisamos ser invasivos, nós precisamos ser intensivos. Eu queria colocar dentro desse aspecto, desse fórum, que realmente a gente tem realidades distintas dentro, quando a gente fala do número dos obesos, a gente tem subgrupos, os quais realmente merecem ações muito distintas. O obeso grave, como já se comentou, e o próprio doutor Salles destacou, é um paciente que, do ponto de vista de atendimento, em termos de medicação, de tratamento, são outros aspectos que norteiam o tratamento. Esse é um paciente nitidamente que vai ter que ser tratado de uma maneira mais específica e provavelmente pela cirurgia. No outro âmbito da obesidade, ganha muito força uma série de aspectos que a gente tem discutido. Quando a gente fala, então, em relação à cirurgia bariátrica, o que a gente sempre discute, aqui também é um fórum apropriado, que a gente tem que estabelecer algumas metas, senão a gente também não consegue colocar dentro desse equilíbrio, né? Qual é o número suficientemente capaz dentro de todas as unidades e todos os serviços credenciados que a gente pode executar, para que a gente possa colocar isso até dentro de uma previsibilidade de custo. Então, várias discussões que a gente tem no âmbito público, aí no âmbito governamental, a gente sempre tem batido dentro dessa ênfase, dessa tecla, mostrando que a gente tem que estabelecer metas, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar dentro de um equilíbrio, né? E veja, se a gente vai lidar dentro de hospitais com perfis como no Hospital das Clínicas, nós estamos lidando com uma população extremamente grave. Veja, um índice médio de 47. Um quarto dos pacientes, para um terço, são superobesos, que demandam um preparo, uma classificação, um controle de risco muito maior. Ainda para acrescentar, veja, a população tem envelhecido e superajuntado a obesidade, hoje nós estamos lidando com aspectos muito fortes e críticos, porque a gente tem se defrontado com pacientes obesos e idosos, e aí realmente é uma conjunção ainda de situações mais complexas. Para finalizar, dentro desse aspecto de como a gente pode avaliar, como nós vamos se propor a analisar esses resultados, a gente tem 3 esferas, né? Resultados mais imediatos, que aí nós estamos falando de controle de complicações, resultados mediatos e intermediários, e aqui muito ligado ao aspecto ligado à satisfação do paciente, e aspectos ligados a longo prazo, controle de peso, controles de comorbidades, índices de qualidade de vida. Então, definindo esses aspectos, eu acho que do ponto de vista de quantidade, hoje nós estamos realmente em enfoque, eu vejo muito claro, que é muito importante a gente definir metas voltadas para estabelecer número de cirurgias que os serviços serão capazes de realizar.
Em relação à qualidade, não há dúvida, que até se discutiu já anteriormente, a necessidade de padronização de rotinas, seja na questão do preparo, seja na questão da própria dinâmica da cirurgia, e seja no aspecto ligado ao segmento. Cara, esse é algum aspecto que a gente gostaria de destacar, porque a gente vai ter a oportunidade de aprofundar, porque são realidades distintas, mas eu acho que realmente esse desafio ele é contínuo. Eu acho que se a gente realmente não colocar em evidência toda essa congregação de ações, né? Porque às vezes a gente coloca os pensamentos, as atividades, mas está havendo ainda um distanciamento de colocar realmente essas ações do ponto de vista prático, né? Acho que esse fórum a gente saluta muito com esse objetivo. A gente está congregando aqui várias ações assim para poder realmente colocar isso de uma maneira efetiva. Muito grato, Pineda, grato a todos. Nós que agradecemos aí as informações passadas, doutor Marco.